Olá, queridas pessoas deste canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo depois de tanto tempo. Eu espero que ainda exista alguém por aí. Nesse vídeo de hoje, né, como vai estar aí no título, eu gostaria de mostrar todos os livros que eu tenho. Mas antes eu gostaria de fazer alguns adendos. O primeiro é, desculpem o barulho em volta, né, vai ter alguma coisa. O segundo, quando eu digo todos, eu não quero dizer tantos assim. Eu quero dizer apenas aqueles que eu tenho. E o terceiro, né, é que alguns desses livros eu já não gosto mais tanto, eu li em outra época da minha vida, mas eu vou falando isso conforme eu for mostrando os livros. Então, eu gostaria de começar com esse daqui, né, Poliana. Eu achei essa edição bem bonitinha, é uma edição que eu comprei, na verdade, na revista Avon, há muito tempo, na época que tinha alguns livros, né, no catálogo. E eu li o livro da Poliana há muito tempo, quando eu era criança, pré-adolescente, lá na biblioteca do meu colégio. E eu me encantei com a história da Poliana, muito antes de existir novela ou qualquer coisa assim. E eu gostei bastante. Quem já conhece a história da Poliana sabe, né, como é que é. E é bem diferente, né, de quem só assistiu a novela, vai ver que não tem nada a ver. Só a base mesmo. O livro da Poliana tem, né, bastante, como eu posso dizer, bastante referências bíblicas, né? O pai da Poliana, ele era um missionário, se eu não estou enganada. O jogo do contente é baseado, né, numa carta bíblica. Então, eu acho o livro da Poliana muito legal, eu gosto muito. Depois, Refúgio Secreto. O Refúgio Secreto, né, ele conta a história de uma missionária holandesa, né, que ela escolheu alguns judeus na época da Segunda Guerra Mundial na sua casa. E o nome do livro é O Refúgio Secreto. Eu já li esse livro algumas vezes, 2 vezes, se não me engano. É um livro muito bom, é um livro maravilhoso, né? Muito profundo, com ensinamentos muito fortes, né? Vai mostrando o desenvolvimento da fé da protagonista, que é a Corey. É um livro muito bonito. Depois esse daqui, é o Diário da Anne Frank. Anne Frank, né? Eu li ele recentemente, eu já tenho ele há muito, muito tempo. Eu não ganhei ele da minha irmã, mas eu nunca tinha lido. Eu tinha começado, não tinha gostado muito, tinha deixado pra lá. Mas recentemente eu fiz a leitura e é uma leitura que vale a pena. Primeiro por ser um livro histórico, um fato histórico, e porque é muito interessante conhecer a Anne, né, por dentro, porque aqui é um diário, então aqui vão estar relatados os pensamentos e os sentimentos da Anne adolescente num período histórico terrível. Então é muito interessante ver como tudo se desenvolve. Ao longo da história eu fui ficando amiga da Anne, eu me senti como se eu fosse amiga dela. E vendo os temores, os anseios dela, e saber que todos os sonhos que ela tinha foram roubados, que ela não pôde conquistá-los, realmente foi me deixando com um aperto no coração. Pois eu tenho esse aqui, Como Orar, do C.S. Lewis. Eu não sei se pronuncia assim. É um livro muito bom. Faz tempo que eu li, então não vou me lembrar de tudo que está aqui. Mas fala sobre a soberania de Deus, né, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana se interligam. E eu acho um livro muito bom. Recomendo. Esse aqui também eu tinha ele há muito tempo, também comprei nessas edições da Avon, que se chama Cristianismo Puro e Simples. Na verdade, é um clássico do cristianismo. As pessoas falam muito bem dele e eu demorei bastante para ler porque a letrinha é muito pequena e as pessoas diziam que era uma leitura muito difícil. Mas realmente é um pouco difícil, mas vale muito a pena. É um livro muito, muito bom. Eu gostei bastante. Aí a gente vai ter esse daqui, que é Depois de Auschwitz. Eu também gostei bastante, porque eu tenho uma inclinação por histórias sobre a época da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, e esse aqui é um livro que conta os acontecimentos da vida da Eva Schloss, se não me engano. Aqui é dito como se ela fosse meia irmã da Anne Frank, mas ela não tem nenhum parentesco com ela, apenas o seu pai, depois que voltou do campo de concentração, casou com a mãe da Eva. É uma história bem. Eu acho interessante, né? Por causa da temática que me atrai, como eu já falei.
Também pelo fato da Eva ter sobrevivido ao Holocausto, né, ao Auschwitz, e enquanto, né, a Anne não sobreviveu, nós não podemos saber como ela ficaria depois. A gente tem aqui a história da Eva, que sobreviveu para contar a história. Esse daqui, coisinha mais linda, chama Vislumbres da Graça. Esse livro aqui ele vai falar como aplicar o evangelho na rotina do lar. E é muito bom esse livro. Dá dicas práticas de como você viver a palavra de Deus no seu dia a dia, em coisas simples, como um copo deixado na pia, criança chorando, o marido que não age da forma como você gostaria. Eu acho esse livro aqui muito, muito legal. Além dele ser muito, muito bonito. Aí tem esse daqui. Para todos os garotos que já amei. Eu também comprei ele em edições da revista Avon. Eu assisti o filme, e o filme, principalmente é um dos meus filmes favoritos, aquelas comédias românticas que eu já assisti várias vezes. Tem algumas coisinhas que eu não gosto, mas eu gostei bastante do filme. E eu decidi comprar o livro, os três, né? Eu comprei os três, mas acabou que eu não gostei do livro. Teve algumas coisas que não me agradaram muito, eu não fui muito com a cara do livro. Fiquei comparando com o filme e achando a personalidade da Lara Jean diferente, do Peter, e eu não gostei. Eu acabei que eu vendi os outros 2 volumes para uma garota, e eu fiquei só com esse daqui porque ela já tinha o primeiro. Esse daqui, um presente maravilhoso. Ele é um livro do Max Lucado, né? E são contos sobre o Natal. Você vai ver aqui, conforme for mostrando, que tem muitos livros aqui do Max Lucado. Que quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu li bastante coisa do Max Lucado e eu gosto bastante da escrita do Max Lucado. Eu acho que não é uma escrita tão profunda, não aborda assuntos teológicos com tanta profundidade, mas eu considero válido. E esse daqui eu posso dizer que é um dos meus favoritos do Max. É muito bonito, tem umas histórias aqui muito bonitas, muito profundas, né? Muito assim, com ensinamentos, né? Que fazem você pensar. E eu costumo ler ele todo final de ano, é uma tradição que eu criei. Eu volto nesse livro aqui todos os fins de ano. Esse grandão aqui, né, que é um legado de renúncia e entrega à história da Amy Carmichael por Elizabeth Elliot. A Amy, para quem não sabe, ela foi uma missionária na Índia. E eu gosto muito de histórias, biografias missionárias. Eu tenho um fascínio, assim como eu falei que tenho um fascínio pelas histórias da Segunda Guerra Mundial, eu também tenho um fascínio por histórias de missionários. Eu acho muito interessante. Então eu adquiri esse aqui. A história da Amy é uma história maravilhosa. Ela foi uma mulher de fé. Tem algumas coisinhas que eu não gostei muito, que fizeram trazer um olhar diferente, mas o olhar principal que traz é que não existe nenhum super-herói. A Amy, ela foi uma mulher movida pela fé. Esse aqui também, eu já tenho ele há muito tempo. É a menina que roubava livros. Né? A minha irmã não se desfez de alguns livros e acabou me dando esse daqui. E eu gosto bastante desse livro. Ele é um livro triste, é um livro contado pela morte. Também se passa aí na temática da Segunda Guerra Mundial. Acaba de uma forma bem trágica, né? Pra quem não leu, é um spoiler. Mas eu gosto muito. É um daqueles livros que faz você se sentir junto com o personagem, caminhando ali pelas ruas, morando ali com ele. Você consegue sentir a frieza dos invernos, né? A dificuldade ali da vida naquela época, as emoções da Liesel. Eu gosto bastante dele. Esse aqui, quem tem ouvidos ouça. Tem ele e outro, eu acabei esquecendo de pegar o outro. Esse livro que eu comprei, tinha um rapaz vendendo no shopping e eu comprei ele. A gente comprou, eu e meu namorado. Na verdade, eu achei ele um pouquinho. Tem alguns ensinamentos assim, um pouquinho estranhos, mas cheirar assim, alguma coisa tipo seita. Eu não sei ao certo. Mas eu tenho ele, né? Esse aqui, Teologia Prática, é um estudo sobre João Calvino e seu legado. Esse livro aqui, eu comprei ele num box de livros, ele veio. Foi na época que eu conheci o calvinismo.
a Teologia Reformada, mas eu nunca li esse livro, gente. Eu preciso ler. Eu sei que ele deve ser bom, deve ter muitas coisas. Eu comecei, mas eu não consegui. Talvez porque ele seja, né, uma teologia prática, uma leitura um pouquinho mais difícil. Eu acabei desistindo de ler, mas eu pretendo voltar aí e tentar ler de novo. Esse aqui, né, ele já tá bem velho, bem feinho. Casamento Blindado. Eu também nunca li. Comprei ele de uma amiga minha que estava vendendo alguns livros usados e dizem que é muito bom, mas eu ainda não fiz a leitura. Na verdade, eu não fiz a leitura dele ainda porque eu queria começar lendo Namoro Blindado. E eu ainda vou ler. Eu não tenho, só tenho Casamento Blindado. Esse aqui é um devocional do Hernandes Dias Lopes, pastor Hernandes Dias Lopes, que eu ganhei de uma amiga, Gotas de Sabedoria. Eu nunca cheguei a ler ele todo porque eu tenho um pouquinho de dificuldade em ler em leituras devocionais, em acompanhar no dia. E depois que passa, eu acabo não conseguindo mais ler. Então, nunca cheguei a ler ele completamente. Esse aqui é mais um dos que eu também nunca li. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Mas eu também pretendo ler. Esse aqui foi um dos que eu comprei lá, da minha amiga que estava vendendo livros usados. Amor Fora do Ar. Ele passou um tempão aqui comigo, sem eu fazer a leitura. Depois eu comecei a ler ele, se não me engano, um capítulo eu não gostei. Achei, sei, com algumas coisas contra os meus valores. Eu não gostei muito. Não pretendo ler ele, não. Esse aqui, As Marcas dos Chamados por Deus, é do pastor Silas Malafaia. Eu ganhei ele lá na igreja. Estavam dando e me deram esse daqui. Eu já li. Quando eu reli, não concordei muito e não pretendo reler. Esse aqui, continuando, né? Deu um cortezinho. Esse daqui, ele é um dos livros mais bonitos que eu tenho. Eu comprei ele, se não me engano, também num box. E ele é a essência da igreja. E ele é desse irmão aqui, alemão, que eu não vou saber pronunciar o nome. E ele, na verdade, são 2 em 1. Então, quando você vira assim, você vai ver que do outro lado tem quem é e quem foi Jesus. Isso é o que eu acho mais bonito nele, né? Porque ele é duplo. Então, até metade do livro ele é esse tema aqui, a outra metade ele é esse aqui. Mas o que acontece? Eu nunca consegui terminar a leitura desse livro. Ele é um livro teológico, se não me engano, esse Dietrich, ele era um professor, então aqui ele vai estar ensinando, né, teologia para os seus alunos, e é muito complicado na minha cabecinha, meio despreparada, termos técnicos, eu não consegui entender muito bem, e por mais que eu tenha tentado fazer a leitura diversas vezes, eu não consegui, e eu acabei deixando de lado, mas ele é lindo. Depois, nós vamos partir para os próximos. Esse daqui, 30 dias para tornar-se uma mulher de oração. Eu li faz muito tempo e quando eu li, eu lembro de ter gostado. Mas não posso dizer exatamente tudo que tinha nele, porque eu não lembro. Em seguida, nós vamos ter mais um do Max Lucado, Dias Melhores Virão. Eles são, às vezes, bem parecidos, então eu não vou lembrar tudo. Mas eu costumo gostar. E aqui nós temos Deus Está no Controle, também bem bonito, eu gosto, do Max Lucado. Aí nós temos esse pequenininho aqui, Histórias para Aquecer o Coração. São as historinhas pequenininhas, né? Bonitinhas, eu gosto também. Você Não Está Sozinho, do Max Lucado. Quando a gente lê isso aqui, a gente pensa que é uma coisa, né? Que vai falar que você não está sozinho, que Deus está com você. Mas não é exatamente isso. Aqui ele vai falar sobre a questão de você achar que é o centro, né, do universo. Você não é. Acho que tá um pouquinho empoeirado. Esse aqui também, um livretinho. A Fúria do Inimigo bate de cara com o escudo da fé. É um livro que fala assim, sobre a questão de batalha espiritual, essas coisas. Eu lembro de, na época, ter gostado bastante. Mas preciso reler para confirmar. O Pequeno Príncipe é um clássico. Eu li ele recentemente. É um clássico, né? Tem algumas coisas assim
É legal, eu gosto. Esse daqui é Bom Dia, também é um devocional do Max Lucado. Tem algumas coisas aqui que eu não gostei muito, mas eu, se não me engano, eu consegui ler esse aqui todinho depois de muitos anos. Ai, agora os meus queridinhos. Éramos seis. Esse livro aqui, eu lembro de ler ele quando eu era criança ou adolescente, eu não lembro direito. E eu li esse livro aqui enésimas vezes, até ele ficar surrado e acabado. Depois eu acabei perdendo a edição que eu tinha, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi, e então, alguns anos atrás, pouco tempo, eu procurei ele novamente num sebo na internet, e eu queria com essa capa aqui, que era a capa que eu lembrava de ter lido, e eu comprei, e eu reli ele recentemente, e eu sempre releio esse livro. Ele é um livro de história, a história é um pouco triste, né, mas eu gosto bastante, aquece o meu coração. E quando eu estava comprando esse daqui, eu descobri que existia a parte 2 da história da Lola, né? A parte 2 da história da Lola, que é a Dona Lola. Então eu resolvi comprar, também comprei um sebo, esse livro, mas ele veio assim, sem capa, sem nada. Mas tudo bem, o que importa é o conteúdo. Eu cobri ele com plásticozinho para não ficar muito mole. E eu li aqui o 2, é bem maior. Eu não gostei tanto quanto um, mas valeu a pena a experiência. E para encerrar, nós temos Os Três Campos de Batalha, que também é um livro sobre batalha espiritual. Na época eu estava no começo da minha fé, precisando bastante. Então também me ajudou muito. E eu gosto dele. Quando eu li há muito tempo atrás. E foi útil. Então esses, gente, são os livros que eu tenho. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Do vídeo. E eu prometo tentar gravar mais alguma coisa. E eles são aqui os meus queridinhos. Eu já gostei mais, né? De ler, de ter os livros físicos. Hoje o que importa pra mim é a leitura. Nem tanto tê-los fisicamente. E tá faltando livro aqui, eu agora lembrei, tá faltando O Sofrimento Não É Em Vão, da Elizabeth Elliot, que é um livro preciosíssimo, não podia ficar de fora, que me salvou em momentos difíceis da minha vida, momentos de sofrimento, então fica mais esse aí, O Sofrimento Não É Em Vão, da Elizabeth Elliot. Tchau, um cheiro.